E viva Deus! E viva Jesus! E viva Pai João de Aruanda na terra! Meus filhos, eu sei que as coisas estão difíceis agora. Eu sei que os processos que vocês estão passando é desafiador. Vocês pediram para encarnar logo nesse momento tão grandioso, para concluírem esse processo de transição da Terra. Eu sei que é algo grande. Se vocês terem de imaginar a diferença da terceira dimensão para a quarta, é imensa. Porém, não deixe que isso vos atrase. As coisas vão ser muito diferentes. Então é importante que vocês estejam preparados para o novo, para as coisas diferentes, para as coisas novas. Deus está sempre criando. Porém, o humano se perdeu muito na autodestruição e se recusou a ver a beleza da autocriação. E usou a maior ferramenta de criação que vocês têm para destruição, que é a mente de vocês. A mente de vocês foi tão doutrinada, tá tão agarrada, velho, nesse paradigma, tá tão agarrada. Tô longe de poder contar nos dedos quantas vezes vocês já deixaram que a mente controlasse vocês. Vocês acham que ainda são a mente. Sinceramente, para os povos mais evoluídos, lá de outros planetas, isso aqui é muita imaturidade. Só que eu entendo vocês. Vocês estão na densidade. Um dos planetas mais densos dessa galáxia. No momento. Apenas no momento. Porque tudo vai mudar. Vocês vão ver. Seus olhos vão ver a beleza lá de fora, quando finalmente refletirem o que há dentro. A beleza que existe dentro. Aquilo que vocês tanto negam. E que inconscientemente foge. A verdade pode ser desafiadora no mundo de mentira. A verdade pode ser como dor para o que vocês consideram como amor na 3D. Pena que isso tudo é uma mentira. Vocês vão ter que se desgarrar. Vocês vão ter que alcançar a iluminação. Muitos filhos estão caindo. Estão ignorando ajuda. Muitas vezes nem se forçam a pedir auxílio aos outros irmãos. E tentam passar tudo com arrogância, ignorância, orgulho. Isso não vai resolver nada. Agora é o maior momento que vocês devem usar a humildade de vocês. Que vocês devem usar o amor. Vocês devem prevalecer acima de qualquer ignorância. Com a verdadeira honestidade, a verdadeira caridade, que começa desde dentro com vocês mesmos. Basta começar a ouvir vocês de verdade. Silencie essa mente turbulenta, pegajosa, parece uma lesma, lenta que atrasa vocês. Vocês escondem quanta beleza que existe dentro de cada um. Quanta beleza que há dentro de vocês. Vocês são criação do Pai. Como podem achar que são feios? Como podem se recusar a ver a própria beleza? A agir de acordo com a própria beleza? Vocês ainda estão muito na lama. Ainda pensam que a lama é a verdade e a lama é que é a salvação. A lama só vai trazer vocês, meus filhos, mais para abismo ainda.
Vocês pensam que não tá pronto pra luz? Mas seu coração vibra. Vibra a todo momento pra dizer que sim, que você tá pronto. Que já passou por tudo que era necessário. Então pra que se manter preso no mesmo ciclo? Sei que as coisas são difíceis. Aqui há muita discórdia. A mente da maioria da população aqui é deprimente. Em estado de evolução. Tá lá nos níveis mais baixos. Por isso mesmo que vocês vão ter que forçar o povo aí pra frente. Como eu disse, é dolorido. Vocês vão ter que forçar. Vocês vão ter que trabalhar. Trabalhar a humildade de vocês. Até entenderem que tudo isso é obra do Pai. De verdade, com o coração. Na verdade, o coração de vocês está falando isso pra vocês mesmos. Por muito tempo. Mas vocês se agarram. Se agarram ao que o mundo disse. Infelizmente. Muito há de vir. Muito há de ser revelado. Primeiro dentro de vocês. Enquanto vocês estiverem evoluindo, melhorando, não vai haver repetição de mensagem aqui. Mas enquanto vocês estiverem no mesmo ciclo, nós vamos indicar com as mesmas mensagens. Vocês estão repetindo. Há algo que vocês têm que fazer de novo. De novo que eu digo. Algo novo. Uma criação nova. Porque já chega de criação de mentira. Porque isso que vocês fazem não é criação. Tudo que já existe, vocês recriam. Isso é apenas repetir o que já foi iniciado. Vocês não levam pra frente ainda. Tenta olhar pra frente. Tenta limpar a mente. Quando vocês parar de pensar um pouco, pelo menos por alguns minutos, já é uma vitória. Vocês vão ver que a recompensa vai ser grande só por esse mínimo esforço de vocês. Eu digo que muitos estão focando lá na conclusão. Estão focando lá. Quando a nova terra estiver aqui, para todo mundo ver. Pena que muita gente está segurando a realidade materialista, a realidade conturbada. Isso vai se manter até que um determinado número de pessoas finalmente acenda, finalmente ilumine e mude sua visão para melhor. E chega de mudar só para pior. Porque para início de conversa isso não é mudança. Isso é novamente repetição. Reiniciar a mesma coisa. Não tentem imaginar. Façam a obra do Pai. Se vocês estiverem sentindo amor, plenitude, já é o suficiente. Se tiver algo que vocês estão fazendo que lhes desvie do caminho, que lhes traga a queda e que lhes faça recomeçar ciclos novamente, para nunca iniciar novos, tomem cuidado, que as trevas estão atacando e os guerreiros da luz têm que ser fortes. Primeiro tem que ter aquele escudo chamado fé, confiar mais em Deus. Segundo, acreditar mais nos seus irmãos, não só em si mesmo. Acreditar na providência do Pai primeiro e depois usar a espada. A espada do amor, da humildade. Ela só vem quando vocês aceitam ajuda. Primeiro de si mesmos, não só do outro lá fora. Mas o que eu tô fazendo aqui com vocês também é uma ajuda. Eu tô ajudando vocês. Eu tô ajudando aqui também o menino a evoluir. A dar passos à frente. E não se manter mesmo no mesmo ciclo. Assim como muitos
estão fazendo, infelizmente. Estão se prendendo na mesma história. Não estão contando histórias novas. A questão é que quando vocês olharem para trás, seu campo de visão só vai enxergar o que tá lá atrás. Não vai conseguir imaginar algo novo. Agora, se vocês olharem para frente, muita coisa vai vir. Muita coisa mesmo. Basta não recusar. Basta caminhar. Você acha que não aguenta o peso? Deus está te olhando lá do alto. Deus está me segurando na palma da mão. Basta não olhar lá para baixo. E olha bem no rostinho de Deus. Vocês vão ver que não vão cair. Que nos olhos de Deus vocês vão ver a força que existe ali. E nos olhos de Deus vocês vão ver que pertence a um lugar muito maior que esse. Que pertence a um reino chamado Reino dos Céus. Assim como aquele que vocês tanto adoram, já disse lá atrás, 2000 anos. As coisas podem não ser fáceis. Enquanto vocês estiverem olhando para trás ou para baixo, nunca estará. Olhem para cima, olhem para frente. Olhem para os olhos de Deus. Se mantenham na fé. A fé é a sua maior aliada. Também é a sua maior recompensa. Basta vocês olhar para frente com tudo que vocês têm agora. Com tudo que vocês têm agora, o que vocês podem fazer para mudar para algo novo? Para mudar para algo que não seja repetitivo. Para mudar e trazer uma nova consciência de fato aqui na Terra. Porque se não houver criação nova, ainda tenho que falar assim para vocês, criação nova, sendo que criação é só quando há algo novo. Mas vocês vão entender. Vocês vão entender no momento de vocês. No momento de vocês verem os olhos do Pai. Aí vocês entenderão. Só que a nova terra só vem quando vocês construírem algo novo com o que vocês têm agora. Ela não vai vir lá de cima de Deus, porque senão vocês não estariam aqui agora. Deus lhes fez, Deus lhes criou para executarem seu plano aqui, porque vocês podem, vocês são filho dele, vocês são partículas dele. Não há por que negar a experiência que a vida te traz ou o que o passado lhe ensinou. Pare de reclamar. Dê o braço a torcer. Olhe para Deus. Você só verá Deus ali. Olhe para a luz, você só verá a luz aqui. Mas por outro lado, se vocês olharem para as trevas, só vai ver trevas. Se vocês olharem para a lama, só vai ver lama. Se vocês olharem para tudo quanto a discórdia, vocês só vão ver a discórdia. Não vão ver o crescimento natural da semeadura. Não vão ver a colheita florescendo. Cadê a semente de vocês? A semente foi plantada. A planta cresceu um pouquinho. Vocês pararam de regar ela. Vocês estão olhando lá para a época que vocês não tinham a semente. Vocês nem tinham o que plantar, que vocês estavam morrendo de fome. Vocês estavam dormindo. Aí quando vocês acordaram, viram que tem uma semente linda dentro de vocês. Plantaram ela. Esperaram um pouquinho ela crescer um pouco. Logo vocês já pensam em arrancar ela. Pensando lá no passado onde vocês não tinham essa semente. Onde vocês não tinham Deus dentro de vocês. Onde vocês não tinham essa consciência a mais.
Olhe tanto que vocês evoluíram até aqui, meus filhos. Pra que se martirizar? Siga em frente. Já é a hora. Já é a hora de trabalhar com o que tem agora. Trabalhe. Floresça primeiro a tua semente. Faça ela crescer naturalmente. Não espere outra coisa. Espere só isso. Foi o que Jesus esperava lá atrás. Eu ainda tenho que falar assim lá atrás pra vocês. Pra vocês entenderem. Pelo menos as benesses vocês podem olhar lá atrás e ver. Nossa, isso tudo me dá um impulso pra seguir em frente. Mesmo assim, vocês deviam se fazer a pergunta: por que vocês focam tanto naquilo que não nos impulsiona pra luz, mas sim nos impulsiona pras trevas, pra dor, pro sofrimento? Que a treva é só isso? Pro medo, pra angústia? Por que vocês se mantêm nessa? Por que vocês não veem outra coisa? Muda o foco da visão. Deixa germinar, deixa florescer. Não arranca a semente. Não arranca as raízes lá, fundo. Olhe lá as raízes. As contemple. Depois olhe para cima. Depois olhe pro quanto a semente cresceu acima da terra. Olhe que árvore ela deu, que planta ela deu. Sem julgamento. Vocês podem ver agora mentalmente o que eu tô dizendo. Não julguem. Mesmo se a folha for pequena, é indício que ela pode crescer muito mais. E se ela for grande, é indício que ela pode se fortalecer muito mais. Não há limite pro Pai. Aqui é o jardim de Deus. Enquanto vocês limitarem com o jardim terreno, pensarem que as árvores vão ter limite, cuidado. Mesmo que elas estejam juntas, uma do lado da outra, elas estão unidas. Isso é força, não fraqueza. Isso as faz crescer mais, não diminuir elas. Enquanto vocês pensarem limitadamente assim, uma irá colidir com a outra. Os galhos de uma vão crescer desregulado, junto onde o galho da outra cresceria. Respeite o espaço dos outros. Foque no seu crescimento. Não invada o espaço do outro. Se ele lhe pedir ajuda, ajude. Aceite ajuda também. Isso não é invadir espaço. Invadir espaço sem permissão. Vocês vão ver que no jardim de Deus não há limite. Que as árvores de vocês podem crescer muito mais. Assim como a fé. Que não existe tamanho para a fé. Ela é enorme por si só. A força da fé é imensa por si só. Se vocês tentarem limitar a fé do tamanho de um grão de areia, isso não é fé. Ainda não é fé. Vocês ainda vão estar alimentando outras coisas. Isso indica que vocês ainda vão estar alimentando uma versão passada de vocês. Olhem lá para a versão passada e logo direcione ela para frente. Ela vai andar. Confia. Confia nas tuas próprias pernas. O Pai te deu elas para quê? Para que andasse para trás? Nem um pouco. Ele lhe deu as suas pernas para que você andasse para frente. Seus olhos estão na frente do seu rosto. Por quê?
Eles não estão ali na sua nuca. Eles estão na parte da frente da sua cabeça. Porque é pra lá que se deve olhar. Não olhe pra trás. Atrás vai existir trevas? Vai. Claro que vai. Porque primeiro, antes de tudo, a luz teve de ser trevas primeiro. Pra então poder enxergar depois. Vocês ainda vão entender que as trevas e a luz pode viver uníssono. Pode viver junto. Seguir em frente. Como um ser só. E que Gaia inteira pode ser assim. Gaia inteira pode evoluir. Pode prosperar. Basta vocês não olhar para as épocas de guerra. E a guerra não vai ser exteriorizada lá fora. Tome cuidado com isso. Porque as crenças de vocês já lhes limitaram tanto. Vai continuar limitando se vocês olharem para trás ainda. Deus respeita o tempo de vocês. Sabe que uma hora vocês vão aprender a olhar para frente, seguir em frente e focar só para frente. A olhar só para cima, que é lá que tá os olhos de Deus. E lá você vai ver quanta luz existe, quantas bênçãos, quanta recompensa. Então por quê? Por que se render ao que vocês acham que não tem? Ao que vocês acham que vocês merecem? Vocês merecem muito mais. Vocês mesmos sabem disso. Os indícios que Deus lhes deu até agora. Todas as mensagens, sincronias do universo. Tudo para que vocês nascessem agora. E seguissem em frente. Então por que resistem? Se ainda é resistência, se concentre. Se concentre pra frente. Olhe pra frente. Veja a frente. A cabeça erguida. Você vai ver as coisas de um plano muito maior. Vocês vão ver a coisa como Deus viria. Ele não vê isso como vocês vê hoje. Ele não vê dessa forma, limitada, densa. Ele não vê tudo como um martírio, uma catástrofe, um cataclisma. Porque é isso que vocês enxergam agora, olhando lá pra trás. Olhando pras épocas de guerra. Pras épocas de fome, achando que vai sofrer fome de novo. Achando que vai ter tsunami, que vai ter isso e aquilo. E vocês vão ter que estocar comida, vocês não vão sobreviver. Confia em Deus. Tá faltando muita fé. Confie no escudo chamado fé. Olhe pra frente. Confie no teu escudo. Tu é protegido, meu filho. Tu é protegido. Quantos espíritos vêm falar isso aqui? E vocês ainda ficam nessa época. Nessa época lá atrás, da cruz. Tentando carregar a cruz por Cristo também. Cristo fez aquilo para que vocês não precisassem mais. Então honre isso. Viva. Sacrifique. Sacrifique aquele eu passado. Passe a viver. Renasça. Veja com outros olhos as coisas. Vocês podem fazer isso. Deus mostrou. Deus indicou o caminho. Jesus lá atrás fez isso também. Como mensageiro do Pai. Vários profetas lá atrás fizeram isso. Muitos estão fazendo isso hoje. Muitos dentro de vocês mesmo estão fazendo isso. Muitas partes de vocês estão tentando desligar a luz. Ligar aquelas partes que ainda estão na escuridão, ainda estão nas trevas, na dor, no sofrimento. Para finalmente aceitar o amor. E finalmente viver, apreciar a vida, celebrar ela.
Por que vocês não a celebram? Cadê a alegria de vocês? A alegria, maior vibração que vocês podem alcançar aqui na 3D. A maior vibração que serve de ponte para vocês irem para 5D. Para uma nova dimensão. Aceitem a alegria. O Pai permitiu isso. O Pai lhes deu o livre-arbítrio. Então para quê? Para que sofrer? Para que mentalizar apenas dor? O corpo de vocês ainda vai travar. Ainda vai sentir moléstia. Ainda vai sentir doença. A mente de vocês não vai se recuperar até que vocês mudem. Direcione ela. Faça ela enxergar que vocês podem muito além. Que o mundo inteiro pode mais. Que o mundo não é só dor. Que o mundo não é só trevas. E que isso aqui, que é 3D, não é um precipício, um abismo. Vocês podem provar para si mesmo. Que a escadaria tá logo ali. Basta enxergar. Vocês já estão sem venda nos olhos. A venda que cobria o olho de vocês já não cobre mais. Pois então enxergue, ande. Seus pés estavam no meio dos espinhos. Mas não estão mais. Pare de reviver e reviver aqueles tempos. Inicia algo novo. Inicia algo novo. Qual a dificuldade disso? Qual a dificuldade disso, meu filho? Meu filho. Meu filho que se sente tão sozinho. Sem recolhimento. Que se sente perdido. Que se sente sem amor. Mostre para essa parte sua que Deus está contigo. Que Deus está com você. Nós estamos com vocês. Nós mesmos somos mensageiros do Pai. Pare de reviver as historinhas. Pare de reviver. Sintam o resplendor, o louvor da vida. Como as crianças sentem. Tentem sentir o que aquelas crianças puras lá fora sentem. Aquelas crianças que vivem tão alegre, que tem alegria em abundância. A abundância de vivacidade. A abundância não de dor. A abundância não de sofrimento. A abundância de amor. A abundância de vida. A abundância de companheirismo. A abundância de felicidade. Vocês são abundantes, meus filhos. Vocês podem muito mais. Vocês podem viver. Vocês podem trilhar um novo caminho. O que Paulo de Tarso ensinou lá atrás? Ele mesmo passou por tudo isso também. Ele foi a prova viva de que mesmo aqueles mais algozes de si mesmo e que exteriorizavam tudo para fora, eles podiam se curar, eles podiam se iluminar, eles podiam mais, eles também podiam. Os nossos irmãos sofredores, lá do umbral, lá do abismo, como vocês chamam, eles também merecem a cura, eles também merecem amor, tanto como todos aqui, tanto como todos aqueles que ainda creem no sofrimento. Não tragam mais sofrimento para vocês e para os demais. Vivam, aceitem a cura, meus filhos, a cura. A cura está nos olhos de Deus. A cura está na criação, não na destruição, não na morte. Vocês são vivos. Vocês estão aqui para quê?
Vocês estão aqui pra viver. Vocês estão aqui pra trabalhar. Vocês estão aqui pra sentir as benécias. Vocês não estão aqui pra se viciar no sofrimento, pra aceitar tudo que o mundo diz lá fora. Vejam com novos olhos a luz de um novo céu. Vejam um novo céu. O céu é a mente de vocês. Direcione ela para coisas boas. E lá do céu não virá mais trovões, não virá mais trevas, não virá mais tormenta, porque Deus lhes dará apenas água e abundância, uma chuva calminha, uma chuva que nos purifica, mas nunca trará um trovão, uma tormenta tão grande, enquanto vocês não merecerem isso. Vocês não merecerem ter uma nova vista. O trovão lá fora é pra vocês mudar a vista de vocês, pra vocês mudar a visão, porque não é tudo a mesma coisa, não é tudo preto no branco, não é tudo trevas, não é tudo sofrimento. Há os obsessores, mas para de olhar pra eles. Aceite eles, acolha eles. Eles merecem o perdão, eles merecem o amor. Mesmo que haja um perto de vocês, aceitem isso, se perdoem, peçam perdão pros demais se precisar. Mas jamais se culpem. A culpa só existirá enquanto vocês olharem pra trás. Anda pra frente. Eu vi. Já chega de explorar o mesmo espaço de dor e sofrimento. Eu disse que as mensagens não se repetiriam enquanto vocês não precisassem. Enquanto vocês não estivessem evoluindo. Enquanto vocês estivessem evoluindo, não precisaria disso. Mas eu tô repetindo várias vezes nesse mesmo vídeo, a mesma mensagem, para que vocês entendam. Entendam que há uma luz dentro de vocês. Olhem para a luz. Não olhem para as trevas tanto assim. Acolha, mas não foque tanto nela. Não plante nela novas sementes de dor. Plante nela de cura. Sementes de amor. De alegria. De felicidade. Vocês podem isso, meu filho. Vocês podem isso. Vocês podem confiar nos pais aqui. Os preto velho. Vocês podem confiar nos anjos, arcanjos, no que vocês quiserem. Mas foquem a atenção numa coisa boa. Numa coisa produtiva. Não foque na sua dor tanto assim. Não a alimente. Os obsessores, eles mesmos, são os que mais se prejudicam. Eles trazem o martírio pra fora. Porque não vem outra forma de ver. Não vem outra forma de ver além de sofrimento. Além de culpa. Enxerguem. Enxerguem a luz do raio, da tormenta, do trovão. Esse trovão lhes mostra o poder da vivacidade, faz mover as suas moléculas, faz mover o mundo que vê a mesma coisa sempre. Vários lugares estão passando pela mesma guerra. Eu não digo guerra mundial não, mas tá parecendo. Mas eles vivem pela mesma guerra. Por milênios. Porque não vem outra forma de mundo. Enquanto não ver outro céu. Enquanto não indicarem pra mente a luz em vez de trevas.
enquanto não indicarem pra mente que podem mais, vocês ainda vão sofrer. E isso é doloroso. Isso é triste pra Deus. O seu coração tenta me mover sempre, porque sabe o quão triste é se perder nisso. Sabe o quão triste, porque já esteve nisso, já esteve no esquecimento. E vocês, que vocês ainda se forçam a viver a cada segundo. Aceite, meu povo. Aceite as mensagens aqui, que também lhes traz discernimento. Não só aquelas que bate, que dá chinelada, como vocês dizem. Essas são as de mais aprendizado. Só que as de mais amor, as de mais luz, tudo isso é amor, na verdade. Porém, essas que trazem esse entendimento que vocês podem ver mais a luz e o amor e a alegria. Tudo isso traz um contentamento para vocês. Vocês podem ver mensagem aqui. Vocês podem centralizar na cura de vocês. Mas vocês só vão focar na cura de verdade quando vocês decidirem andar pra frente. Quando vocês decidirem realizar a obra do Pai. E deixarem de se culpar. A culpa é o que tá derrubando mais os meus filhos aqui. Eu digo isso entre todos. Os médiums, não médiums. Todos são médiums. Só que vocês ainda precisam ver. Parar de glorificar os outros e ver que também vocês podem. Vocês podem. Todo mundo tá aqui pra mostrar pra vocês que vocês podem. Vocês podem. Então, meus filhos, quanto tempo ainda vocês viverão na antiga terra? Eu digo pra vocês que esse tempo só vai durar. Esse tempo ilusório, porque tudo isso é falso. Só vai durar. E quando vocês não verem as bênçãos do Pai, algo novo. O humano tá aqui pra isso. Ele não tá aqui pra repetir a mesma coisa. Ele não é um animal selvagem que vive no ciclo, mas não altera pra algo melhor. O humano alterou, mas pra algo da destruição. Pra algo que só traz doença. Por que vocês acham que o espírito de vocês tá tão doente assim? Seja sincero, ele tá doente. Se ele não consegue ver o amor como algo possível, como algo bom, ele ainda acredita que o mal é a única coisa que resta e que a doença é o que persiste e não há cura aqui. Aceitem a cura, meus filhos. Aceitem a cura. Vocês podem olhar pros olhos do anjo caído que vocês chamam, Lúcifer. Ou vocês podem olhar pros olhos de Deus. Vocês podem me dizer aqui por telepatia mesmo, o que vocês vêem nos olhos de Lúcifer? Você vê algo produtivo ali? Pra você continuar vivendo aquela coisa sempre? O que você vê ali de tão produtivo? De tão bom?
De tão tentador assim, de tão sedutor, de tão tentador. É algo bom mesmo pra vocês? Ou é algo que fortalece mais ainda a doença? Vocês persistem em deixar existir aqui na Terra. Vocês podem me dizer agora o que vocês vêem nos olhos de Lúcifer? E do outro lado, vocês podem me dizer o que vocês vêem nos olhos do Pai? O que vocês vêem nos olhos daquele que criou vocês? Com amor, com carinho? Se comparar com os olhos daquele que só quer teu sofrimento, só quer tua destruição, que te leva pra destruição. A vida, meus filhos, é pra ser vivida. Não é. Não é e jamais será queda. Não é e jamais será viver o passado. Vive o presente. O presente que Deus te deu. O presente que é caminhar pra frente. Quer ver novos horizontes. Mas muito ainda falta para a humanidade. Mas muito ainda falta para meus filhos. Eu sinto amor aqui onde eu tô a cada segundo. Porém, descer aqui até mesmo para passar essa mensagem para vocês é um tormento. É um tormento me conectar com vocês. Isso não é algo ruim. Eu tô indicando para vocês que vocês podem olhar pra mim e ver o reflexo de vocês. Que vocês podem mais. Que vocês podem chegar onde eu cheguei. Que vocês podem ver essa luz que eu vi, que eu tô vendo a cada segundo nos meus olhos. Que eu tô vivendo a cada segundo. Vocês podem olhar pra isso e confiar na presença do Pai. Ou vocês podem continuar vivendo no sofrimento e naquilo que vocês tanto consideram tentador, mas que não é nada tentador para tua luz, pro teu coração. Tua luz não quer isso. Tantos estão caindo, tantos estão confiando que aqui não há salvação, que aqui só há trevas. Quando vocês vão aprender com tudo que o Pai nos mostrou, que aqui a cura existe. O que Gaia mostra pra vocês? O que a selva, a natureza mostra pra vocês? Meus filhos do coração. O que a mãe natureza mostra? Que é a realidade. O que a mãe natureza mostra pra vocês que vocês são de verdade, que é a natureza do humano, a natureza de vocês. O que a natureza mostra? Vocês vão olhar mais pra natureza, pra vida, pros animais, pras plantas, olhar tanta beleza que é ali? Ou vocês vão continuar olhando para aquilo que os governantes de vocês falam, para as novidades sociais das redes? Vocês podem viver tecnologicamente, avançadamente, como vocês dizem, mas vocês primeiro têm que acolher tudo que vocês receberam. Senão vocês nunca vão conseguir construir algo produtivo, algo que lhes fortaleça, porque tudo será motivo de dor, de repulsa à luz, de fuga. Tudo será feito
Pra vocês não aceitar Deus, enquanto vocês ainda persistirem nisso. Mas Deus diz pra vocês hoje, por mim, por minha voz aqui, que vocês limitam muito a luz de vocês, que vocês limitam muito o amor do Pai, que vocês limitam muito a realidade, que vocês limitam a natureza, que vocês constroem mais destruição onde a vida, vocês constroem mais urbanização, mais cidade para lucros. Vocês constroem mais isso, vocês constroem mais a destruição, a ocupação de dor sobre a verdade, sobre a luz, sobre o amor. Vocês constroem mais isso do que vocês constroem a visão sobre a natureza. A visão da realidade. Vocês olham para a natureza, vocês vê o quê? Me diga se vocês vê morte. Mesmo se houver morte física ali, vocês nunca vão ver uma morte tão catastrófica como essa. Na natureza. Não só nas selvas, mas na natureza do Espírito, na natureza do Pai. Vocês vão ver. Vocês vão ver, meus filhos, que não é nada disso. Que não é nada disso. Vocês imaginam. Basta que vocês recebam. Vocês ainda acham que Deus vai trazer sofrimento para vocês? Que ninguém vai entender vocês lá fora. Mesmo que ninguém entenda, você tá dando mais poder para aqueles de fora ao pensar assim. Mesmo que o povo lá não entenda, é o livre-arbítrio dele. Isso determina a evolução daqueles irmãos lá de fora. Tem empatia, tem humildade em aceitar. Eles precisam crescer, eles não vão aceitar tudo. Isso é natural. Isso também faz parte da natureza. Vocês nunca vão ver. Com certeza vocês nunca vão ver. A luz de vocês desejando escuridão. Um complementa o outro. Ninguém é maior que ninguém. Aqueles que vieram lá atrás, por que eles não se importavam com o que os outros diziam? Por que Paulo de Tarso falava em meia multidão e não se importava com aqueles com que já conviveu lá atrás? Por que ele não se importava? Porque ele entendia que os outros têm seu tempo. Eles vivem aquilo que acreditam que é a vida. Eles vão continuar em dor ainda, infelizmente. Essa é a maior dor para a luz de vocês. Não existe outra dor além dessa. Mas vocês vão ter que aceitar que o outro também tem seu ponto de vista, mesmo que seja limitado, muitas vezes.
Ele tem a visão dele distorcida. Mas foi o que ele criou. Foi o que ele determinou viver aqui. Foi o que ele precisava. O espírito dele decidiu viver isso. E é o que ele tá vivendo, senão ele não viveria. Portanto, meus filhos, eu digo para vocês que seu próprio espírito me enviou aqui para falar para vocês que agora é o momento de abrir os olhos, de abrir os olhos de vocês, de abrir o coração de vocês para uma nova vida. Para a verdadeira paz e a verdadeira nutrição que vocês recebem do Pai. Vocês determinaram até um certo momento que vocês viveriam assim, até que vocês mudassem. E hoje eu tô dando esse impulso para vocês. Tô mostrando para vocês que esse momento tá perto. Então aceita! Só aceita, meus filhos! Não há nada de errado em aceitar, mesmo que o mundo lá fora diga o contrário. Mostre para eles que você cresceu, que você não é mais imaturo, que você não vive a mesma coisa para sempre. Viva, meu filho! Viva! Esse nego velho aqui, esse irmão de Aruanda, vai falar para vocês isso. Confie no Pai. Vocês cresceram muito. Para de olhar para quando vocês não cresceram, para quando vocês eram imaturos. Vocês cresceram muito e podem crescer mais ainda. Mas quanta dor eu ainda vejo nos olhos de vocês, meus filhos. Quanto sofrimento. Para a luz isso não tem motivo. A preguiça de vocês é mais uma fuga. Ela nos impede de andar e ver com os outros olhos. Pare de se render à preguiça do que o mundo diz lá fora. Pare de se render à preguiça de aceitar o que o mundo te diz, do que o mundo imaturo te diz. Aceite que o Pai é muito mais que isso. Isso é aceitação. Isso é renovação. A felicidade está na porta de vocês. Mas quanto tempo vocês trancaram ela? Quanto tempo vocês não abriram essa porta? Tentaram trancar ela com tudo que é tranqueira. Ficaram nas sombras. A luz está lá do lado de fora. Aceite-a. Deixe a luz entrar dentro de você. Deixe a luz te iluminar, meu filho. Você não é o que a mente diz. Você não é o que o mundo diz, porque isso que a mente diz é o reflexo do mundo. É o reflexo do mundo externo, imaturo. Vocês cresceram, vocês aprenderam, põe em prática. Mude a visão da mente distorcida dentro de vocês e o mundo vai mudar. Mude o mundo dentro de você, é isso que nós falamos sempre. Veja o outro lado da moeda. Veja o outro lado da vida. Veja na destruição o motivo de criação. Veja na morte um motivo para viver. Veja na inexistência o motivo para existir. Veja nas trevas o motivo para iluminar.
Vocês são fortes, meus filhos. Vocês vieram até essa mensagem aqui por algum motivo, para despertar. Despertar a luz de vocês. Despertar o sangue vital. E parar de nutrir doenças. Parem de nutrir discórdia e doença. Vejam amor, sintam amor. Eu digo para vocês que o pai não nega isso para nenhum de seus filhos. Ele dá tudo o que tem para que vocês façam por ele o que ele quer que vocês façam. Mas vocês recebem. E mesmo assim, vocês valorizam mais o mundo ainda. Vocês valorizam mais a mente. Vocês valorizam mais o medo de viver. O medo de aceitar o Pai. O medo de acolher a luz dentro de vocês. O corpo de vocês é feito para aceitar essa luz, senão Deus não faria o corpo de vocês assim. Deus fez vocês assim para quê? Para vocês se renderem a uma matéria falsa, que nem matéria é de fato. No virtual vocês querem viver ou vocês querem viver no reino do Pai, no reino dos céus? Sabe os anjos lá fora, os arcanjos? Sabe Jesus mesmo? Ele mostrou para vocês. Vocês podem alcançar ele no momento determinado e que vocês vão alcançar. Agora aceite que o Pai tá a todo vapor dentro de vocês e que a luz de vocês não mais vai resistir. O que resiste é as trevas, a mente. Não vivam na mente no virtual. Vivam na glória. Vivam nas benécias. Parem de viver no abismo. E como aqueles sofredores do umbral e do abismo dos irmãos. Os irmãos obsessores, os irmãos obsediados. Não foi dito que todos eles são reflexos seus, meu filho? Todos eles são reflexos seus, meus filhos. Aceite a cura, como cada um dos que estão lá nas colônias aceitaram. Como cada um dos que já tiveram de sofrimento aceitaram. Muitos dos que estão vivendo o amor e passando o amor hoje, eles já tiveram passando pelo mesmo que vocês. Jesus já passou. Nem que isso não tenha se passado aqui. Se passou em outros orbes. Vocês não vêem que a Terra serve de início para vocês. Também para os irmãos imaturos. Que ainda são algozes de si mesmos. Aceite o quanto você cresceu, meu filho. Aceite que você é maior que esse mundo. Que esse mundo que só aceita a maturidade, a dor. Você pode mais, você pode trazer luz para esse mundo. Tire todos os tranqueiros que se deixou ali na porta. Destranque ela e abra. Entre. Seja a luz lá fora. E passe a iluminar os outros que ainda precisam abrir a porta. Mostre para os outros que eles podem. Esse é o maior trabalho que vocês podem fazer. Vocês não estão aqui para repassar o sofrimento e para pensar que só isso existe. Para passar mais sofrimento pro irmão e ele pensar também que só isso existe. Vocês vieram com amor.
Vocês vieram com abundância de amor, não recusem mais isso. Deus Pai deu isso para vocês. Não negue mais a vontade divina. Eu tenho muito mais para falar do que isso. Portanto, eu verei mais vezes. Mas aceitem, meus filhos. A luz quer que vocês se movam, assim como o trovão lá fora. Assim como a tormenta. E vai chegar o momento que vocês predeterminaram para ascender e levar esse mundo junto com vocês. Não negue mais. Aceite a luz, o olho do Pai. Olhe para cima, siga em frente. Acolha tudo que você viveu lá fora, lá atrás, lá embaixo, como uma prova de que você cresceu. E isso foi uma bênção do Pai. Aceitem isso. E finalmente aprenderão a viver. A viver, meus filhos. A viver. Que a luz de Jesus abençoe vocês. O povo de Aruanda clama pela sua ressurreição, meu filho. Levanta-te e anda. Abra a porta. E aceite a fé que existe dentro de ti. Aceite o amor, a alegria e a vivacidade. Tua luz não rejeita isso, meu filho. Anda! E pare de remoer o passado quando suas pernas estavam enfraquecidas. Quando suas pernas estavam sangrando de dor. Já não tá mais, eu garanto. Vários repetem isso, vários espíritos. Deus repete isso por todos nós, dentro de cada um de vocês também. Aceitem a cura. Essa mensagem que passo para vocês. Se libertem. E nunca haverá mais dor. Vocês podem caminhar agora que a perna de vocês está forte. Está bem treinada, já passou por muito. Assim como aqueles lá no passado, que antes eram aleijados e foram curados. Por tantos profetas lá atrás, tudo isso é um reflexo de vocês agora, meus filhos. Aqueles lá só voltaram a andar lá no passado porque vocês voltarão ainda, acreditem. Vou deixar vocês com essa mensagem que seja de reflexão para o seu espírito. Sua alma não quer mais isso. Ela quer vida. Ia!